com alegria, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Veja, irmãos, esse título de Nossa Senhora Aparecida como Rainha do Brasil não é apenas uma figura espiritual. Trata-se realmente de um cargo que foi dado à Virgem Maria. A história é a seguinte: no século XII, Portugal se tornou um país independente. Portugal era uma região ligada ao Reino da Espanha. Mas com Dom Afonso Henriques, no século XII, Portugal proclamou a sua independência e Dom Afonso Henriques consagrou Portugal, o novo reino de Portugal, a Santa Maria na Catedral de Braga, que é a igreja primácia, a primeira igreja católica de Portugal. Então, desde o princípio, Portugal foi consagrada a Santa Maria. Mais para frente, o rei Dom João IV, no ato da sua coroação, decidiu consagrar Portugal a Nossa Senhora da Conceição. Isso lá pelo século XV, XVI, muito tempo antes de ser proclamado o dogma da Imaculada Conceição. Já havia a fé na Conceição Imaculada de Maria, que nós vamos celebrar dia 8 de dezembro, mais adiante. E Portugal foi o primeiro país a defender a Conceição Imaculada de Nossa Senhora como uma verdade de fé. E Nossa Senhora da Conceição, a Imaculada Conceição, se tornou a padroeira de Portugal. Quando os portugueses chegam aqui, por consequência, se nos tornamos colônia de Portugal, então Nossa Senhora da Conceição passa a ser a padroeira da colônia do Brasil, que é Portugal até então. Dom João IV, quando fez a consagração a Nossa Senhora, depois fez a deposição da sua coroa e depositou aos pés de Nossa Senhora da Conceição e a coroou como rainha de Portugal. Todos os reis de Portugal que vieram depois, nos ritos de coroação, era sempre a igreja que coroava os reis, o bispo havia uma liturgia de coroação. Em Portugal, na coroação, o rei ou a rainha nunca colocava a coroa na cabeça. No rito em Portugal, se colocava a coroa sobre uma almofada e se depositava aos pés de Nossa Senhora da Conceição. Assim foi Dom João IV, Dom João V, Dom João VI, Dona Maria I, todos os reis e rainhas de Portugal sempre declararam Nossa Senhora da Conceição como única rainha que merece ser coroada em Portugal. Depois, irmãos, quando o Brasil também se tornou um país independente, foi proclamado o primeiro padroeiro do Brasil, a pedido do imperador na época, Dom Pedro I, pediu ao Papa que proclamasse São Pedro de Alcântara como padroeiro do Brasil. E o Papa aceitou. São Pedro de Alcântara ainda hoje é o primeiro padroeiro do Brasil, ainda é padroeiro do Brasil. Mas nunca a Virgem da Conceição deixou de ser a rainha. E sempre, irmãos, no reino, ainda no Império do Brasil, também no rito de coroação, se continuou depondo a coroa aos pés de Nossa Senhora. Por isso, inclusive Dom Pedro, na época, pediu que o Papa proclamasse
São Pedro de Alcântara como padroeiro, porque dizia ele: Nossa Senhora da Conceição já tem um cargo no Brasil, ela é a rainha, nós precisamos de um padroeiro, que foi posto São Pedro de Alcântara, porque não lhe foi tirado o que já havia sido lhe dado. Por isso a devoção a Nossa Senhora da Conceição no Brasil. Em 1888, irmãos, a princesa Isabel, que seria a sucessora natural do trono após a morte de Dom Pedro II, ela seria a imperatriz do Brasil. Mas ela decidiu fazer algo que na época não foi tido como algo popular. Ela aboliu a escravidão. No dia 13 de maio de 1888, vejam a providência de Deus, 13 de maio, que viria ainda a ser o dia da aparição de Nossa Senhora em Portugal, mas só em 1917, muitos anos depois. Mas aqui no Brasil já havia se tornado uma data relacionada à Virgem Maria. E por quê? Porque no dia em que a princesa Isabel assina a Lei Áurea, abolindo a escravidão, um dos condes aqui no Brasil, Barão de Cotegipe, foi ao ouvido dela e disse: com o que fizeste agora, acabaste de perder a coroa. Isso porque, com a abolição, a nobreza no Brasil não apoiaria mais a monarquia, porque a nobreza lucrava muito com a mão de obra barata dos escravos. E a princesa Isabel, muito católica, disse: eu perdi a coroa, mas o Brasil com certeza terá uma rainha. E então, irmãos, naquela ocasião, a princesa Isabel mandou confeccionar uma coroa de diamantes, levou até Aparecida, onde Nossa Senhora, encontrada nas águas, já era venerada, e entregou e disse: minha mãe, eu não me sentarei no trono, mas a senhora precisa continuar sendo a rainha do Brasil. A monarquia com certeza deixará de existir como um regime político, mas não deixará de existir no reino espiritual. E entregou a coroa também do Império do Brasil a Nossa Senhora da Conceição, encontrada nas águas. E depois, um ano depois, foi proclamada a República no Brasil e já não havia mais império. Mas essas palavras jamais podem ser esquecidas por nós. Nós podemos ser uma república, hoje outro regime de governo, mas o Brasil tem uma rainha coroada sob poderes monárquicos, como a rainha Esther, na primeira leitura, colocada diante do rei para conseguir dele favores em benefício do seu povo, povo que ela faz questão de representar em si mesma. A imagem, irmãos, não se sabe a origem dela ao ser encontrada nas águas. Se sabe que com certeza já era venerada em alguma casa. Por alguma razão a imagem deve ter caído e se quebrado, e alguém jogou no rio, porque nós sabemos que nós não descartamos imagens sagradas de qualquer forma, ou se enterra na terra mesmo, ou naquela época também se jogava no rio. Não se sabe de quem era a imagem. O fato é que uma vez quebrada, foi jogada no rio. E depois encontrada naquela pescaria, por aqueles 3 pescadores no rio Paraíba, irmãos, e começaram a ocorrer todos os sinais. Deus escolheu a imagem como um sinal de
de que a Virgem é a rainha e a intercessora desse país, e escolheu a imagem para usá-la como instrumento de muitos sinais e muitos milagres. Os irmãos devem saber, caso não saibam, que ali pelos anos 50 ou 60, quando a imagem em Aparecida ainda ficava na Basílica Velha, ela sofreu um ataque, um atentado. Um rapaz que se dizia protestante, mas na realidade depois se descobriu que tinha problemas mentais, atacou a imagem e a atirou ao chão. A imagem original de Nossa Senhora foi moída em exatos 200 pedaços. Foram todos recolhidos e contados. A imagem se quebrou em 200 pedaços. E na época se contratou uma restauradora, a senhora Maria Helena, para restaurar a imagem. Então ela aqui está na Basílica, é toda restaurada, refeita, é a mesma imagem restaurada. Mas ali, irmãos, o que foi que se descobriu? Foi preciso descascar e refazer. A imagem foi feita de barro de terracota, que os geólogos estudaram e descobriram que é daqui de São Paulo mesmo. A imagem foi feita no Brasil. Mas o barro de terracota, irmãos, é originalmente clarinho, bege, quase branco. Originalmente a imagem era branca, mas ela foi arremessada no Rio Paraíba, que é barrento, então ela ficou morena. E quando começou a ser venerada na casa dos pescadores, e os milagres começaram a acontecer, o povo não deixava faltar velas, sobretudo depois do milagre das velas, que foi o primeiro, em que as velas se apagaram, e antes que pudessem acender, elas acenderam sozinhas. Foi o primeiro milagre ocorrido em torno da imagem. A fuligem das velas deixou a imagem preta. E isso só foi descoberto na restauração. De que cor é a imagem de Nossa Senhora Aparecida, irmãos? De todas as cores de pele do povo brasileiro. Ela é branca, ela é mulata, ela é negra. Todas as cores. Talvez você não sabia dessa informação, mas guarde, irmãos, que nós não podemos aceitar sermos divididos como um povo que deve levantar bandeiras de cor, raça. Nós somos um povo que Deus elegeu para ter o candelabro de Cristo aceso neste tempo. E nós temos uma rainha que surgiu das águas quando ninguém podia dar nada. Uma imagem que se dizia nunca mais ser venerada, porque foi arremessada na água. Mas a história da imagem nos recorda que aqui neste país, nem o que se julga estar perdido ficará perdido. Deus ainda tem poder para tirar do fundo da água, se preciso for, e elevar ao mais alto da glória possível. Que a Virgem Mãe Aparecida jamais solte o seu cargo. Que ela reja este país e todos nós, filhos desta terra, e que faça aqui prevalecer sempre a vontade de Deus. Que os nossos filhos, nossas crianças, cresçam na sabedoria do Evangelho, irmãos, e que morar nesta pátria seja um prelúdio da nossa pátria definitiva. Nós também queremos reconhecer o cargo que a ela foi dado, e dela jamais será tirado o cargo de rainha, não só do céu e da terra, como Deus já a fez, mas desta nação, como a providência a foi tornando. Nossas crianças prepararam uma bonita coroação. Vamos nós também coroar Nossa Senhora como rainha desta igreja, rainha da nossa cidade, da qual também ela é padroeira.